Então, gente, vamos começar essa aula que eu vou falar como criar um IA para um time de futebol. E a gente vai usar máquina de estados, que foi a aula passada, certo? A motivação para essa aula é que o projeto de vocês vai ser com futebol, né? Então, essa aula ajuda bastante. Apesar que tem coisa nessa aula que se aplica a jogos, mas deixa eu seguir aqui os slides, certo? Aí eu vou explicando isso. Bem, existe essa competição aqui chamada RoboCup, e a RoboCup, nós vamos usar o simulador dela no projeto, certo? Apesar que a gente vai usar o simulador da RoboCup, o simulador 2D, com um tipo de hack que eu criei para você ter acesso a mais informações, para ter acesso a uma percepção mais rica. Mas ela foi criada para criar competição entre times de grupos de pesquisa diferentes, certo? E tem sido usado assim até hoje. Tem a RoboCup 2D, 3D, por meio de simuladores. Tem também de robôs que são carrinhos, né, com rodas, robôs humanoides também. E você acha na internet vídeos dessas competições. As mais interessantes são as, assim, de ver a partida, porque o comportamento é mais legal. São as do simulador 2D, e é o mesmo que a gente vai usar. E também de robôs. Tem times de robôs nessa competição que já fazem coisas bem interessantes. Agora, robô humanoide não, os robôs com rodas, que são mais interessantes. Os humanoides, tudo que eu vi até hoje ainda ainda é muito simples o comportamento. Pela dificuldade, certo? De movimentar um robô humanoide e ainda fazer uma jogada de futebol, coisa que exige muita precisão. Né? A ambição da RoboCup é ter um time capaz de ganhar a Copa do Mundo de 2050. Ou eu já ouvi alguém dizer um pouco diferente, que seja capaz de ganhar do time campeão da Copa do Mundo de 2050. Essa aula a gente vai ser menos ambicioso, a gente vai ver uma IA que foi proposta no contexto de jogos, mas que tem tudo a ver, porque é para um jogo simulado 2D, certo? Então, as ideias que a gente vai ver nessa aula vão ajudar bastante assim, vocês a criarem, pelo menos a começarem suas primeiras ideias do seu time para RoboCup 2D. Só que vai ter algumas coisas que são só para jogos, aí você não vai adotar no seu projeto, mas a gente vai falar ao longo da aula. Essa aula é baseada num capítulo desse livro, eu tenho o PDF desse capítulo específico, e até onde eu sei não tem nada de ilegal em compartilhar um capítulo só do livro. Então, eu vou compartilhar com vocês, e é um capítulo legal de ler, certo? É um pouco longo, você vai achar que tem muita página, mas tem muita figura, o texto tem muito espaçamento, tem exemplo de código, aí você lê fácil, certo? Recomendo demais que leia, porque vai ter detalhe que eu não vou falar aqui, assim, tem detalhes que eu não vou lembrar, então leia o capítulo, antes de fazer o seu projeto, tá? Simulador, do jeito que é proposto lá, no capítulo, né? Pensando como se você estivesse fazendo um pequeno game. Ele é bem parecido com essa figura aqui, quase igual, só que com cores. As paredes aqui, as linhas da lateral e linha de fundo, são como paredes. Então a bola não sai, isso facilita, né, a lógica do jogo. E nesse capítulo ele destaca que fazer inteligência artificial para esportes requer muita matemática e muita física, certo? E aqui a gente vai precisar muito pensar em termos vetoriais, no projeto de vocês também. Então, como é a IA que ele propõe, certo? Para esse joguinho, com esse campo funcionando do jeito que eu mostrei, com times de 4 jogadores na linha e 1 no gol. Ele propõe uma IA de 2 níveis, um nível do time e um nível do jogador. Aí veja bem, para o projeto de vocês vão ter que fazer um negócio mais descentralizado. Cada agente
faz o seu processamento separado e não tem um agente centralizador, não. Então, você vai ter que fazer isso ser mais centralizado. É só jogadores mesmo, não tem esse nível do time, não. Mas você programa cada jogador para que eles tenham um comportamento de time. Para que eles pensem em termos de momentos diferentes do time. Dá para reproduzir as ideias que estão aqui, pensando assim, no nível mais horizontal, certo? Que cada um pensa separadamente e eles juntos vão ter um comportamento de grupo. Do jeito que está aí é meio hierárquico. Tem um time, que é uma classe mesmo, que ajuda a centralizar algumas coisas que todos os jogadores vão usar. Ele diz que em jogos de estratégia de tempo real, você pode usar 3 níveis. Aqui pensando como game, certo? Nível da unidade, da tropa, do comandante. Quando você está fazendo um jogo, não importa se você está sendo bem multi-agente mesmo, deixando cada agente autônomo, ou se você está sendo meio hierárquico. Quando você está sendo hierárquico, tem algum nível assim que controla os outros, aí não está muito com cara de agente inteligente, do jeito que a gente estuda nessa disciplina, não. Mas para jogo, ok. Para o meu projeto, tem que descentralizar mais. Então vamos ver a IA no nível do time, certo? E é o tipo de coisa que está muito centralizada aqui nessa proposta, que você tem que implementar isso de maneira mais descentralizada, no raciocínio de cada agente, e sem que haja um compartilhamento de classe entre eles, porque aqui acontece compartilhamento mesmo de memória, que tem uma classe que representa o time e que todos os agentes têm acesso a ela, isso facilita, né? Mas não é muita gente. Vamos pensar como se cada agente seu tivesse que ser um robô mesmo no mundo real. Aí ele está separado dos outros, ele pode se comunicar. Não tem como compartilhar a memória, certo? Mas vamos lá, do jeito que foi proposto aqui, tem essa classe Soccer Team, ela é uma IA de alto nível, aí ela guarda, aí eu estou falando mesmo de variáveis, de atributos lá da classe. Ela guarda certos jogadores-chave, ela guarda quem é o controlador, é o jogador que está com a bola. Quem é o receptor, isso é durante um passe. Durante um passe, tem que ser setado lá na classe quem é que vai receber aquele passe, aquela bola. Um passe, quando você toca a bola, né? Quem é o jogador que está esperando chegar a bola nos seus pés? O passe já foi dado e ele está esperando. Esse é o receptor. Ela também guarda o jogador mais próximo da bola, que ela vai ficar calculando em alguns momentos. Vai ser importante ver isso. E o jogador de apoio. Para momentos de ataque, ela precisa também ter setado quem é o jogador de apoio. Esse jogador é o que ele se posiciona para receber a bola e marcar o gol. Ele é um player lá que ele vai para uma posição de apoio que eu vou chamar de Best Supporting Spot. É a melhor posição de apoio. Eu vou falar sobre ela. Veja, imagine aqui que você está pensando no comportamento desse jogador aqui. E ele pode passar para esses 3 colegas de time, esses 3 companheiros de time. B, C e D. Quais seriam as melhores opções para ele passar, ordenadas da melhor para pior? Esse aqui seria um recuo, né? E ainda com certo risco de interceptação desse cara aqui, adversário. Não seria uma boa passar para ele, seria a pior. Passar para esse tem também risco de interceptação por 2 jogadores, esse e esse aqui. Então também não é o ideal. Agora, para esse, ele está livre, ele é o que está mais perto do gol, então seria a melhor opção. A melhor é a B. C em segundo lugar e D em terceiro lugar. Seria essa a ordem, certo? Então, o autor aí propõe um mecanismo para você quantificar numericamente essas posições, da melhor para pior, para você poder fazer o seu jogador se movimentar, para você poder escolher para onde mandar o passe. Na verdade, se eu não me engano,
o jogador se movimenta e ele pede o passe. Quando ele pede, é porque ele está se garantindo que está numa posição boa, aí o outro que está com a bola só passa. Você pode implementar também de maneira diferente. O cara que vai tocar a bola é que escolhe. Os outros se movimentam e ele vai passar é que escolhe quem está na melhor posição. Assim, o resultado é o mesmo, né? Espera-se, se você implementar bem. Mas como é que você calcula, como é que você quantifica numericamente qual é a melhor posição, quais são as piores e tal? É o seguinte, ele aplica um tipo de grade assim no campo, certo? E para cada posiçãozinha dessa, ele calcula um score, um valor numérico. E o jogador de apoio vai se mover para o ponto aqui que tem o melhor score. Esse ponto vai ser chamado de Best Supporting Spot, que é o nome que eu já falei. Aí tem uma classe específica que calcula isso, mas não se apeguem demais a essa divisão em classe. Você divide como quiser no seu projeto. Mas lá no capítulo ele vai explicar isso, usando a modelagem que ele propôs, né, e vai estar numa classe específica. Então, como é que ela calcula? Isso é o que é importante. Como é que ela atribui esse score? Ela vai levar em conta 3 critérios, certo? Ela vai ver assim se está livre para passar para esses pontos. E aí, nessas figuras, entenda que quanto maior o pontinho, melhor é aquela posição para aquele critério. Então, qual posição está mais livre? Ó? Se o cara está com a bola aqui, todos esses pontinhos maiores aqui são posições que ele consegue passar a bola até lá. Ele consegue. Teoricamente, a bola tem como chegar lá. E os outros pontinhos menores não conseguem. Por quê? Porque são posições que estão bloqueadas por adversário. Elas estão bloqueadas. Ou o adversário realmente está na frente, bloqueando mesmo, ou ele pode interceptar, porque está muito próxima dele. Então, você pode implementar diferentes lógicas de como decidir quais pontos estão bloqueados pelo adversário, quais pontos ele pode interceptar. Mas eu vou mostrar uma maneira já, certo? Então, essas são as posições que estão livres, assim, desbloqueadas, para a bola chegar lá. Outro critério é o potencial de gol das posições. E aí, todos esses aqui têm um bom potencial de gol. Considerando que o goleiro está aqui, ó, principalmente. O goleiro nessa posição, a bola aqui ou aqui não está bom, assim. Então, está com o goleiro bloqueando, né? Agora, nessas posições que eu destaquei, que é onde a bolinha está maior, essas têm um potencial de gol melhor. Uma sugestão, tá? Eu não lembro como é que ele implementa isso, mas você faz cada critério desse ser avaliado numa escala fixa. Geralmente a escala é 0 a 1. Mas que seja 0 a 10, mas todos eles você avalia na mesma escala, de 0 a 10 ou de 0 a 1. Cada um deles com a mesma faixa de valores, certo? Depois você combina os três, tira uma média ou uma média ponderada. Pode ser que potencial de gol seja mais importante do que outra coisa, então você pode fazer uma média ponderada. O terceiro critério é a distância adequada. Você não vai querer passar para um cara que está perto demais de você, porque não está fazendo nada. É melhor você continuar com a bola do que arriscar assim, uma troca de passes. Nem vai passar para longe demais, que também é arriscado. O risco de interceptação é muito alto, a incerteza é muito alta. Então, ele define aqui um tipo, me parece que é isso, um tipo de raio ao redor da posição dele. Posições perto desse raio estão numa distância boa, que vale a pena considerar o passe. Posição perto demais não vale muito a pena. Posição longe demais também não vale muito a pena passar, porque existe muita incerteza. Você avalia também isso numericamente, numa coisa de 0 a 1, onde 1, nesse caso, são as posições que estão exatamente no raio, certo? Você define algum decréscimo, posições até certa faixa ainda vale, tipo assim, meio, 0,5. De certa faixa para menos, ou de certa faixa para mais, vale 0. Define aí um critério.
preferência suave, né, que varia de 0, de 1 para 0.9, 0.8, 0.7. Enfim, aí você cria 3 scores, são para esses 3 critérios, depois combina os 3 e classifica esses pontinhos, esses spots, vamos chamar assim, por esse critério combinado. Aí você vai saber qual é a melhor posição. Tá? Você vai poder, deixa eu voltar um pouco aqui, vai poder fazer essa escolha assim, com base no valor numérico, simplesmente. É só escolher qual é o maior número, escolher qual das 3 posições você vai passar a bola, ou qual das 3 posições o jogador de apoio vai correr para ela. Tá? A IALA também divide o campo em home regions. Suspeito que esse termo tem seja inspirado em algum termo do beisebol, de algum outro esporte aí americano. Então, ele vai ter uma região, vamos chamar assim, de região base. Cada jogador vai ter uma região base onde ele deveria estar normalmente, certo? Isso fica numa classe Soccer Team. A classe Soccer Team também controla a atitude do time em geral. Se o time está numa atitude de atacar, de defender, ou nesse estado especial de preparar para o tiro kickoff, como é que chama? Para começar o jogo, para tocar a bola no centro de campo. Preparar para cobrar o tiro de centro, né? De campo. Esses 3 estados estão no nível do time. É uma pequena máquina de estados, que o time, quando está atacando, aí todos os jogadores têm uma máquina de estados para atacar. Na verdade, para atacar e defender tem uma máquina só. Mas quando está no kickoff, aí os jogadores todos vão para um estado específico e se preparar para o kickoff. Aí isso fica meio como uma máquina de estados hierárquica. Termina o kickoff, bateu o centro, aí os jogadores passam a funcionar com outra máquina de estados. A classe Soccer Team entra ou em ataque ou em defesa, e a gente vai ver a máquina de estados principal, que é do jogador, tá? Esse nível mais alto do Soccer Team faz muito sentido vocês implementarem assim como uma entidade à parte, como uma classe que os outros vão compartilhar, não, certo? Mas cada jogador pode, ele próprio, entender que no momento o time dele está atacando, ele está com a posse da bola, ou que no momento o time está defendendo, ou que no momento está na hora de cobrar o kickoff, eu tenho que voltar. Cada jogador pode tomar essa decisão autônoma, sem precisar disso como uma classe centralizada, certo? Eu estou explicando aquele jeito que está no livro. O livro é uma classe centralizada, mas vocês vão ter que implementar em cada jogador esse tipo de decisão. Agora estou com a posse, vamos atacar, estou sem a posse, vou defender. Certo? As home regions são esses números aqui que dizem qual é a posição base de cada jogador, que pode variar, ele pode ter uma posição base quando está defendendo, ele pode ter outra posição base quando está atacando. E eu vou até mostrar essas posições já já. Aí, no estado de preparar para o kickoff, a classe lá zera todos os jogadores-chave. Jogador-chave é o quê? É quem vai receber a bola, quem está controlando a bola, quem é o jogador de apoio. Zera. Isso não está mais sendo registrado na classe. Os jogadores simplesmente voltam para a home region. A classe do time é que seta, é meio hierárquico, né? Então ele seta no jogador. Você vai para tal home region, você vai para tal home region. Aí eles vão, executam essa ação. Quando todo mundo voltou, aí essa classe de alto nível, que é a classe Soccer Team, tá? Terminou o kickoff, então ela muda para a atitude de defende. Defende, ela quer dizer que vai defender, quer dizer que os jogadores estão sem a bola.
Quando está no estado defende, a classe do time, de maneira hierárquica, de cima para baixo, ela seta essas home regions aqui para os jogadores. Está no estado defende. Se o time capturar a bola, roubar a bola, aí o time vai mudar para o estado de ataque e a classe Soccer Team vai setar os jogadores, cada um deles, para ter essas home regions aqui. Ó. Ela seta cada um deles, de maneira que o time fica com essa disposição aí. Então, tá vendo? O home region muda durante o jogo. Depende se está defendendo ou atacando, se está sem a bola ou com a bola. Veja que não é um comportamento muito diversificado, não. Para ele defender é porque está sem a bola, atacar é porque está com a bola. A gente sabe que no futebol tem mais nuances, né? Às vezes o time está com a bola, mas está com a bola e jogando retrancado, porque quer só garantir o resultado. Então, dá para deixar mais complexo isso aí. No estado de ataque, ele está atacando, então ele agora está preocupado naquelas métricas que eu falei, de para quem vai tocar a bola, qual é o jogador que está na melhor posição de apoio. Então, a classe Soccer Team, ela centralizadamente, ela calcula a melhor posição de apoio. Certo? Fica na classe centralizada. E se o time perder o controle da bola, também no nível do time, ele troca para o estado de defende, o time todo passa a defender. Isso é um nível, isso é como uma máquina de estados hierárquica, e esse é o nível superior da máquina de estados. Tem um nível superior que tem os 3 estados, atacar, defender e preparar para o kickoff. Tudo isso controlado por uma classe que centralizadamente consegue setar e interferir no comportamento do jogador, porque ela seta assim, sua posição é tal, home region, né? Posição base. Ela consegue setar isso. Vocês vão ter que pensar isso mais descentralizado. Não é impossível e nem é difícil, não. Então, para encerrar essa parte que falou da IA do time, né, e da classe Soccer Team em especial, esse nível alto interfere no posicionamento de jogadores, ela seta isso. Acaba interferindo também no estado do jogador, porque ela ordena o jogador, de certa forma, para voltar para a home region, às vezes. E ela oferece algumas funções centralizadas usadas pelos agentes, como calcular a melhor posição de apoio. Tudo isso dá para descentralizar mais e deixar cada agente rodar independente do outro, cada um na sua, no máximo trocando mensagens. Mas você vai planejar para eles dessa forma cooperarem. Então vamos falar agora sobre o comportamento mesmo no nível do jogador. Tem muitos detalhes, certo, desse comportamento. É a parte mais rica aqui. O que eu mostrei antes tem muito a ver assim com as funções de apoio que vão ser usadas aqui e aquele nível superior da máquina de estados. Vamos lá como é que são os jogadores. Só para vocês saberem em termos de classe, se você for ler o capítulo lá, ele vai falar disso. Então tem uma classe field player, jogador de campo. E tem a classe goalkeeper, o goleiro, certo? É jogador de linha, como a gente diz. Atacante e defensor. Ele só diferencia 2 níveis, atacante e defensor. E mais o goleiro, né? A movimentação ele faz com steering behaviors. Por quê? Porque é um jogo. Ele quer que a movimentação seja meio realista, da bola, do jogador. Mas vocês não precisam se preocupar com steering behaviors, não. O que se aproveita do steering behaviors é para algum outro projeto futuro que vocês queiram, né? Assim, se um dia for mexer com jogos, por exemplo. Mas se aproveita aquela lógica de mexer com vetores, posição, certo? Vetor de velocidade, de direção, esse tipo de coisa vai ser útil. Foi um exercício mexer com steering behaviors, porque vocês vão precisar mexer com isso, com posição 2D, com vetor e etc. Vamos falar dos jogadores de linha. Também é uma máquina de estados, que é meio que hierárquica,
também, porque é como se fosse esse um estadozão maior, onde ele toma decisões antes de rodar o resto da máquina de estados, que é essa. Que tem um estado maior. E é um só, certo? É só porque esse estado vai verificar algumas condições e, dependendo do caso, ele pode forçar aqui uma mudança. Não, vai para chase ball. Então. Basicamente, esse estado maior, ele vai receber e enviar mensagens, ele vai processar mensagens. Então, dependendo dessas mensagens, ele pode interferir no comportamento normal da máquina principal, que é essa aqui, certo? Então, não é máquina de estados bem padrãozinho, não. Ela tem uma adaptação. Vamos falar desse estado principal maior. Ele está acima dos outros estados. Antes de processar o estado atual da máquina, ele passa por esse processamento aqui. E pode forçar uma mudança de estado. Ele é basicamente para reagir a mensagens. Ele recebe uma mensagem, a mensagem receive ball. Quer dizer, é o jogador, certo? Um jogador está processando para decidir seu comportamento. Antes de mais nada, ele vai ver que mensagens eu recebi. Recebi a mensagem receive ball. Então, não importa onde quer que ele esteja, se ele recebeu a mensagem receive ball, ele muda para o estado receive ball. Quer dizer que alguém vai mandar a bola para ele e alguém mandou a mensagem, ó, recebe aí a bola. Ele, opa, vou receber a bola. Se ele receber a mensagem de suporte attacker, é enviada pelo controlador. O controlador é o jogador que está com a bola, certo? Aí ele mandou para mim, eu vou pensar personalizando aqui na minha pessoa. Mandou para mim a mensagem. Suporte ataque, quer dizer, apoia o atacante. Aí o que é que ele vai fazer? Ele, tá bem, recebi sua mensagem e vou apoiar você, vou apoiar o atacante. Aí ele muda para esse estado aqui que faz isso. Estado de suporte attacker. Então veja, nesse Global Play State, é um estado onde ele recebe mensagens, processa e às vezes isso causa uma mudança de estado. Tem a mensagem Go Home. E se um jogador receber a mensagem Go Home, ele tá bom, vou voltar para minha posição base, né, para Home Region. Só às vezes é enviado pelo goleiro, enviado pelo jogo depois de um gol, volta todo mundo para Home Region. Tem uma mensagem Wait, que é espere, aí ele muda para o estado Wait. E a mensagem passe para mim, aí já é quando eu estou com a bola. Eu sou o controlador, eu estou com a bola. E um jogador manda a mensagem, passe para mim, é porque subentende que esse cara está numa posição boa, ele é um jogador de apoio. Aí eu mando a bola para ele. Ele tenta o passe e entra no estado wait, certo? Ele faz a ação, é uma ação muito pontual. Então ele faz o passe e muda para o estado wait. Ele não precisa ir para um estado que faz o passe, porque é uma ação muito pontual, ela é rápida. Então ele faz o passe na hora e muda para o wait. Ok, esse é o nível mais global, certo? Quando acontecem comunicações entre jogadores. Quer dizer, basicamente é assim. Se os jogadores se comunicarem, eu faço o que os jogadores estão pedindo. Passa para mim, eu passo a bola. Então, recebe a bola que eu passei para ti. Ele, tá bom, eu vou receber a bola. Mas se não acontecer comunicação, aí existem esses estados aqui que vai ter transição entre eles. E também aquelas comunicações podem enviar para esses estados, né? Pode forçar o jogador a vir para esses estados. Veja, isso é o jogador processando o que é que ele vai fazer, tá? Esses estados todos estão lá na memória do jogador para ele tomar a decisão. Se esse jogador entrar no estado Return to Home Region, ele vai voltar para Home Region, para a posição base, que foi setada antes, pela classe lá do time. Se estiver defendendo é uma, se estiver atacando é outra, mas enfim, ele sabe qual é a Home Region e vai para Home Region. Acabou. Tem esse estado aqui que é o Chase Ball. O jogador que entra nesse estado, ele vai começar a correr atrás da bola. Ele vai ficar correndo atrás da bola até acontecer alguma coisa. O que é que pode acontecer? Se ele chegar próximo demais da bola, ele muda para kickball. Ele vai chutar a bola. Se
Mas se ele não for o jogador mais próximo da bola, ele muda para o return to home region. É o seguinte, ele deveria correr atrás da bola se ele estiver perto. Se ele for o mais perto de todos. Se por algum motivo essa situação mudar e ele não é o mais perto de todos, aí ele diz assim, então não vou mais atrás da bola não. Vou voltar para a minha posição base porque tem um colega mais perto da bola. Certo? Esse é um estado para o que está mais perto. Se ele estava nesse estado e de repente deixou de ser o mais perto, ele para de perseguir o adversário para pegar a bola. Ou para de perseguir a bola, na verdade. O outro estado é o wait. Ele entra nesse estado e pode ser que ele tenha uma posição alvo, certo? Que ele está indo. Então, assim, ele decidiu correr para a posição tal. Aí entrou no estado wait. Tudo bem, ele continua correndo para aquela posição tal, mas quando chega lá, ele vai parar. Ele para, no sentido de interrompe, é o verbo aqui. E depois, como é que ele sai desse estado? Bem, se o time está com a bola e esse jogador for o que está mais à frente do campo, ele pode mandar uma mensagem para pedir a bola. Opa, me dê a bola, estou mais na frente. Se o time não tem a bola e eles, por acaso, for o que está mais perto da bola, aí ele entra no chase ball, aquele estado que eu expliquei agora há pouco. Ele tem que ser o mais perto da bola para fazer o chase ball. Chase ball, ele vai correr atrás da bola, vai tentar roubar a bola. Ou se a bola não está com ninguém, vai tentar pegar a bola. No estado wait, ele está esperando, assim, tipo assim, não vale a pena eu fazer nada agora, mas pode ser que ele descubra que é o cara que está mais à frente do campo e o time está com a bola. Aí ele, opa, agora eu preciso fazer alguma coisa, manda a bola para mim. Ou então não é, o time não está atacando, mas ele está perto da bola, entendeu? Opa, então vou atrás da bola. É assim que ele sai do wait. Tem o estado receive ball, que acontece quando o jogador que tem a bola decidiu que ia passar para mim, digamos assim. Aí ele manda uma mensagem para mim. Eu já mostrei antes que ela vai ser processada e vai forçar o próprio jogador a entrar no estado receive ball. Então eu que vou receber a bola, recebi a mensagem e entrei nesse estado. Vai acontecer essas duas coisas em sequência. Recebo a mensagem, entro nesse estado e fico esperando, sabendo que a bola vem para mim. Aí o controlador, que é o cara que tem a bola, que está com a posse da bola, vai passar para mim. Eu vou correr em direção a uma posição que o controlador vai me informar, ele vai dizer, vou passar para tal posição, aí eu corro para essa posição, e quando a bola estiver chegando perto, aí eu entro no chase ball, que é de ir atrás da bola e sair. Bem, depois disso tem o desenrolar do chase ball, né? É isso, tá? No chase ball ele pode chutar a bola para o gol, né? Eu não sei se tem uma situação em que ele sai correndo com a bola, que talvez eu tenha passado batido. E no chase ball ele vai correr atrás da bola, aí ele pode ser que ele não chute para o gol ainda, mas ele dá um pequeno chutezinho fraco na bola para ele sair conduzindo a bola em direção ao gol. Tem alguma situação que isso acontece também, que eu acho que eu passei batido e não coloquei nos slides. O cara passa para mim, aí eu entro no chase ball, aí alcancei a bola, vou fazer o quê? Se estiver perto do gol, chuto. Mas se não estiver perto do gol, eu posso ir conduzindo a bola, dando pequenos chutezinhos pequenos. Pequenos chutezinhos pequenos foi repetido. Mas dando pequenos chutes. Cada vez que eu dou um pequeno chute, eu sou ainda o que estou mais perto da bola, aí automaticamente eu entro no chase ball e corro atrás da bola de novo. Chego nela, dou outro pequeno chute. E assim ele vai correndo em direção ao gol, com pequenos chutes, conduzindo a bola. Quando ele estiver perto mesmo do gol, ele chuta para o gol. Realmente para fazer o gol. Tem esse estado kickball, que é o que chuta a bola. Ele é um estado de curta duração. Se ele tiver em condições de chutar a gol, ele chuta para o gol. Tá?
estava explicando, acontece nesse estado do kickball. Aí ele chuta para o gol, depois entra em wait e pede apoio, manda uma mensagem pedindo apoio. Às vezes ele chuta também para errar, porque é um jogo, é um game, então o chute não tem garantia de dar certo. Aí ele implementa lá um negócio forçado via código mesmo. Uma chancezinha dele chutar no gol ou dele chutar para fora do gol. E se ele chutar no gol, ainda o goleiro pode pegar, tem esse detalhe. Ô, professor, Sim, diga. aí, por exemplo, pegando alguns exemplos de jogos tipo o PES ou o FIFA, né? No caso, essa probabilidade de acerto poderia ser ampliada ou reduzida, por exemplo, a depender das pontuações de determinado jogador. Por exemplo, vamos Aham. supor que Messi sabe chutar bastante, então a probabilidade, aí ele tem uma pontuaçãozinha de chute, aí essa probabilidade seria usada para poder tentar fazer o cálculo de probabilidade de acerto. É esse tipo de coisa também? Você pode inserir aí na probabilidade um monte de coisa. Você pode até não só inserir uma probabilidade, mas uma distribuição de probabilidade. Por exemplo, Uhum. quando o cara chuta para cá, ele pode, em média, chutar na direção certa, mas ele pode ter uma variação muito grande do chute, às vezes vir para cá, às vezes vir para cá, às vezes vir para cá, sabe? Uhum. Variar numa faixa. E o objetivo era aqui, certo? Mais central. Mas se ele for um cara mais preciso, um cara que chuta bem certinho, um chute bem preciso, feito um Messi, um Cristiano Ronaldo, aí essa faixa já poderia ser mais estreita para aquele cara. Uhum. Aí isso não é só uma probabilidade simples, assim, discreta até. Ela seria uma probabilidade contínua, dele variar um pouquinho em relação àquela média que é onde você queria chutar. Uhum. Mas... Dá para implementar coisas bem complexas. Eu sei que FIFA implementa umas coisas assim, porque eu já vi anos atrás algum vídeo mostrando que FIFA estava acrescentando essa novidade. FIFA implementa também qual é o pé, para chutar com o pé direito, né? E ele for destro, a chance é maior de ser gol. Se ele chutar com o pé esquerdo e for destro, a chance é menor. E tem até uma pontuação de como ele é com o pé fraco dele, né? Tem gente que Parece que chuta bem tem. com os dois gols, com os dois pés. Ele chuta bem com os dois pés, então tudo bem, vai igual. Ele pode ser um pouquinho fraco no pé ruim dele, ele pode ser muito fraco no pé ruim dele e mandar a bola, né, bem distante. Então, FIFA implementa isso bem mais sofisticado. Uhum. Bem mais sofisticado. Eu acho até que tem outras coisas também mais que FIFA implementa, tipo motivação. Tem vezes que o jogador não está, simplesmente não está jogando o normal dele, não está aparecendo, a bola não chega no pé dele, certo? É alguma coisa errada que está com o jogador. A bola, você chuta, vai tudo errado. Então, acho que FIFA tem também isso, motivação, há muitos anos. E eu jogava bastante FIFA, eu percebia. Agora, recentemente, tive jogando um pouquinho e percebi também algumas dessas coisas, né? Do pé, isso eu sei que tem implementado, o pé forte, o pé fraco. Aí tá bem sofisticado hoje em dia. Certo? Eita, acabei riscando e vai ter um texto aqui. Se os adversários estiverem muito próximos, aí ele vai escolher um jogador distante, sem risco de interceptação, para passar. Ele está no estado kickball, ele deveria chutar, mas ele não chuta. Ele resolve passar porque não ia dar certo chutar. Pode acontecer, certo? E se ele não estiver em condições de chutar ou passar, ele muda para dribble. Eu acho que é esse estado de drible que faz aquilo que eu disse, dele sair dando toquinhos para frente. Deixa eu ver se vai mais para frente, né? Eu vou descrever esse estado de drible. Tá? Mas então no estado de chutar, ele deveria chutar, mas ele vai tomar uma decisão ainda. Se ele não tiver em condições de chutar, ele toca para outro. Se não der, ele tenta drible.
Veja, na hora de passar para outro, se ele precisar passar, ele vai examinar não só um passe direto para a posição do jogador, mas ele vai também tentar duas posições aqui ao redor do jogador, certo? Nas proximidades dele. Ele vai avaliar quais dessas três posições dá mais certo o passe. Ele vai ver se vai ter interceptação, sim ou não. Então, ele faz um cálculozinho de interceptação ortogonal, que é não muito complicado de fazer, de uma reta em relação à outra, a reta de onde está o jogador, para a reta ortogonal, ou seja, com 90 graus, a reta da trajetória da bola que eu quero passar, né? Eu quero passar a bola nessa direção aqui. Isso era para ser a ponta de uma seta, mas não ficou muito legal, não. Ele vê interceptações ortogonais. Se não acontecer interceptação, ele pode passar. Também calcula o tempo para a bola chegar, e com base nesse tempo ele calcula até onde o receptor pode ir. Deixa eu ver se eu lembro exatamente o que é isso. Mais detalhes vocês leem lá no PDF, certo? Que eu vou mandar. Ele vai mandar uma bola para certas posições, vai calcular quanto tempo a bola levaria para chegar lá. E, nesse mesmo tempo, onde é que o receptor conseguiria ir? O receptor conseguiria ir até aqui, nesse tempo. O tempo que a bola leva para chegar aqui, o receptor também levaria para chegar aqui. Eu acho que é isso. Mas ele reduz a 1/3 desse raio, porque fica mais seguro. Tipo assim, não, receptor, você não precisa correr na mesma velocidade, ao mesmo tempo que a bola, não. Ele reduz a 1/3 desse raio e analisa essas três posições, do receptor, da interceptação, assim, dessa posição, tangenciando essa circunferência, e dessa posição, tangenciando a circunferência. Essas três posições. Testa se essas posições podem ser interceptadas, testa se elas estão dentro do campo ou se estão fora do campo, que você vai calcular, fazer uma álgebra vetorial aí, pode ser que tenha um ponto fora do campo. Se estiver tudo ok, aí, se alguma dessas posições for ruim, né, ele corta, ele não passa para elas. Se estiver tudo ok, ele passa para uma delas. Eu não sei se nessa hora ele também usa o Best Supporting Spot, aqueles scores para escolher a melhor posição. O Best Supporting Spot é usado para o jogador correr para aquela posição e se posicionar lá. Mas na hora de passar, eu acho que ele não usa. E na hora de chutar mesmo para o gol. Tá tudo ok para chutar para o gol, então ele vai chutar. Aí ele vai ver em quais posições ele tinha chance de fazer gol. Quais posições seriam interceptadas, certo? E aí ele vai, com certa probabilidade, chutar nas direções que podem ser gol ou em direções que não seria gol. Por ser um jogo, ele coloca uma probabilidade lá, um gerador de número aleatório e chuta de um jeito ou de outro. Olha o estado de dribble. Se ele tiver virado para o gol adversário, ele gira 45 graus e faz um pequeno chute. Veja, ele entra nesse estado quando ele não tem para quem passar e está bloqueado pelos adversários. Então ele gira 45 graus, eu acredito que para o centro do campo, faz um pequeno chute, que é para quê? Para limpar, né, o adversário da jogada, desbloquear a visão e poder chutar para o gol. Ele gira e dá um pequeno chute, que é um toquezinho só para o lado. E muda para o chase ball, que é para quê? Para correr atrás da bola. Ele está fazendo é conduzir a bola, mas puxando um pouquinho para o lado, para depois bater para o gol. Agora, se ele não tiver virado para o gol, aí ele chuta para frente mesmo em direção ao gol. Eu não entendi muito bem essa lógica aqui não, para ser sincero. De todo jeito, ele dá um chutezinho e muda para chase ball, para ir atrás, certo? Para ir atrás da bola. Para sair conduzindo a bola. E tem o estado 8, suporte attacker. Nesse estado,
é que ele vai usar aquelas posições que eu expliquei como calcula. Não expliquei ainda como ela é usada muito bem. Mas quando ele está nesse estado, suporte ataque, ele vai para aquela posição que ele escolheu, aquela posição do campo, que é a melhor, que é calculada com base em 3 critérios. Ele vai correr para se posicionar nela. Pode ser que durante esse tempo a melhor posição mude, aí ele atualiza e vai para a nova melhor posição. Se o time perder a bola, ele volta para a posição base. Mas se ele chegar na BSS, na posição boa, e não tiver adversário perto, ele pede uma mensagem, ele pede a bola via mensagem. Ele diz: passa para mim, já estou, né, posicionado aqui. Ou se ele tiver em condições de chutar. Aqui está como um ou, então tudo bem. Eu acho que se ele tiver em condições de chutar, mesmo sem estar na BSS, ele já pede. E se ele chegar na BSS livre de adversário perto, ele também pede a bola. Esse livro foi escrito por alguém que não é muito fã de futebol, né? Porque isso aí não é suporte ataque. Ele não vai apoiar o atacante. Ele vai ser o atacante, né? Essa posição é ataque. Esse estado, desculpa, era para se chamar ataque. Sei lá em inglês como chamar isso. Attack movement, movimento de ataque, alguma coisa assim. Em português, ele vai se posicionar para o ataque. É isso. Fazer o gol. E é isso, gente. Tá aí a explicação de cada estado, de como acontecem as mudanças de um estado para o outro. Cada estado desse ele vai fazer ações no jogo, certo? Alguns estados a ação é fazer nada, que é o wait, por exemplo. E essa interação entre esses estados dá um comportamento bem legal que eu vou mostrar simulado já já. Vou mostrar a simulação. Próxima parte é falar do goleiro. Vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora já rodando, depois eu paro e explico um pouco o goleiro. Eu tenho já compilado aqui, eu já peguei isso pronto, compilado. O simuladorzinho, que ele pega 2 times com esse mesmo comportamento e coloca para rodar os dois, certo? Então, quando eu abrir aqui, já vai começar o jogo. Vocês já vão ver ele jogando. E você vê em cada jogador qual é a ação que ele está, certo? Você vai ver algumas daquelas coisas que eu expliquei lá. Por exemplo, tem jogador que está na posição wait, no estado wait. Quem está no estado wait faz nada, está esperando acontecer alguma coisa. Ou ele vai virar o mais próximo da bola, ou ele vai... Certo? Posição wait. O cara está parado. Veja que, de vez em quando, a gente percebe que tem um cara com estado de suporte ataque. Aí ele sai correndo para uma posição no ataque. Tenta observar isso. Algum jogador com estado 7, que é o estado... Não, o 7 é o número de jogador, né? Um estado suporte e ataque. Ele sai correndo lá para frente do ataque. Em algum momento ele vai ficar esperando a bola e vai receber a bola e vai chutar para o gol. Olha o suporte e ataque correndo, recebeu a bola, tá no... Aí ele começa a ficar no chase ball, que ele fica repetidamente entre um chase ball e kick ball, eu acho. Quando o cara do suporte ataque chega na posição, ele pede a bola e fica no receive ball. Você também vai ver essa mudançazinha. Por quê? Porque ele chegou na posição, pediu a bola e agora está esperando. Aí está na posição receive ball, no estado receive ball. Receive ball acontece em qualquer passe, certo? Toda vez que acontece um passe, você vê um jogador entrar nesse estado receive ball. É isso, gente. Depois eu mando para vocês esse arquivozinho, esse programinha já compilado. Aqui do lado você vê as mudanças, né? Os estados. Player 2 entra no estado tal, certo? Passa a bola com força tal. Você vê os detalhes lá. Veja que tem uma movimentaçãozinha razoavelmente suave. É meio acelerado porque é jogo, né? Pensado para ser game. Mas são movimentações feitas com steering behavior.
dar uma suavizada, deixar um pouquinho mais realista, mas nesse caso nem tanto. Vamos falar um pouquinho do goleiro. Deu para acompanhar aí as mudanças de estado? Deu, professor. Deu sim, professor. Observe que o jogador adversário que está mais perto da bola, ele está em chase ball e sai correndo, feito um louco atrás da bola. Só o mais perto vai atrás. Os outros ficam todos parados. Isso é uma coisa que poderia melhorar bastante, né, nesse comportamento. Especificamente quando está defendendo, quando ele está sem a bola. Só um faz chase ball, o resto fica no wait, paradão lá na home region. Então vamos lá. Falar do goleiro um pouco. Essas ideias dá para aproveitar bem também. Tem uma máquina de estados também meio que hierárquica, com um estado de alto nível. Aí o estado de alto nível é para receber mensagens igual o jogador de linha, certo? Mas ele só tem duas mensagens. Go home, que é para voltar para a posição base dele, e receive ball. Só isso. É como se fosse uma simplificação das mensagens que o jogador de linha pode receber. O detalhe é que o go home desse goleiro é, né, fixo. A home region dele é sempre ali no gol. Os estados principais são poucos, tá? Tem o return home quando ele está correndo, voltando para a home region. E o estado normal, onde ele está agarrando a bola, é esse estado tend go. Aí agora ele está agarrando, tá? Assim, prestes, né? Como é que eu diria? Está em prontidão para fazer uma defesa. Se ele pegar a bola, em algum momento, aí ele entra nesse estado de put ball back in play. Aí é quando ele vai colocar a bola de volta no jogo. Ele manda uma mensagem mandando todos os outros para as home regions, depois ele toca a bola. E ele próprio volta para o tend goal, que é quando ele está em prontidão para defender, certo? Então, o tend goal é o estado que interessa mais. Nesse tend goal, ele fica movendo lateralmente na frente do gol para fechar o gol. É uma coisa que a gente sabe que o goleiro faz, né? De ficar fechando o gol assim, sem a bola. E como é que é calculado isso? A posição dele vai ficar, tem uma distância fixa. Poxa, eu já fiz uma linha aqui, deixa eu ver se eu apago. Tem uma distância fixa em relação ao gol. Na verdade, se é distância fixa em relação ao gol, talvez seja uma distância meio circular aqui em relação ao centro do gol, tá? Uma circunferênciazinha, um arco de circunferência. E ele vai calcular qual é a posição do arco onde ele vai ficar, olhando assim a posição da bola. Aí veja bem qual é a ideia. Ele vê essa posição da bola, o deslocamento horizontal que ela tem aqui. Digamos que ela esteja a de 3, você consegue descobrir isso. Digamos que ela esteja a 20% de deslocamento em relação à linha de baixo, inferior. 20%. Então, ele vai fazer um deslocamento similar aqui nessa linha de fundo do gol, também para achar um ponto que esteja a 20% da extremidade de baixo, da trave de baixo aqui do gol. 20% também. É só fazer uma regra de 3, essa largura maior do campo com a largura menor que é dentro do gol. Aí você achou essas duas posições, né? A da bola, você tem exatamente a posição. Mas aí você tem que calcular essa, usando essa lógica que eu expliquei. Aí calculou essa posição no fundo do gol, que é a 20% também. Agora você traça uma reta e pega aqui a uma distância fixa. Digamos que você escolheu a distância fixa de... Isso é em pixels, né? Mas vamos dizer aqui 30. Então você vai a uma distância 30. Ao longo dessa reta que liga os dois pontos, posicionar o goleiro. O goleiro vai ficar posicionado aqui. Porém, se a bola subir e ficar aqui bem centralizada, bem no centro, então a posição de referência aqui no fundo também é bem no centro, você traça uma reta e o seu goleiro vai ficar posicionado no centro.
Se essa bola subir mais e ficar aqui quase na linha lateral, aí você calcula essa posição aqui do fundo, quase na trave de cima, traça essa reta e posiciona o goleiro aqui. Claro, sempre é uma distância fixa, né? Que no meu exemplo eu disse que era 30 feet. Sempre é essa distância de 30. Mas ele fica movendo lateralmente com base na posição da bola e numa posição projetada no fundo do gol, certo? Proporcionalmente. Aí ele vai se posicionando assim, para fechar o gol. Ele está fechando o gol, como a gente diz. Se a bola se aproximar, o adversário está chegando, a bola chegou perto, aí ele agarra a bola e vai para o estado put back. Eu acho que não é assim, acho que é put ball back in play. Aí vai colocar a bola de volta no jogo, que eu já expliquei antes. Ele manda os jogadores para as home regions e depois ele toca a bola. Se a bola entrar na área cinza, ele vai para o estado intercept ball. Aí aqui realmente ele vai disparar para tentar pegar a bola. A área cinza eu não sei se é tão grande assim. Ele pode acompanhar o jogo lá e tentar perceber. Para o goleiro sair para pegar a bola aqui, já, poxa, depois da intermediária, né, tá meio esquisito. Mas no intercept ball ele corre em direção à bola, se ele chegar perto ele agarra e volta, e vai para o estado que devolve a bola para o jogo. Agora, se ele ficar longe demais da bola, ele correu para a bola, mas a bola se afastou dele. Aí é melhor voltar para fechar o gol, né? Ele volta, vai para o estado return home e volta para a posição base dele. Certo? O return home, quando ele chega na posição base dele, ele vai para o stand goal. E o estado principal dele é ficar nesse stand goal, fechando o gol, a maior parte do tempo. Fechando o gol até a bola chegar perto. Então é isso. São ideias que você pode aproveitar, modificar à vontade, melhorar com certeza. Pode melhorar essas ideias. Mas esse material dá a você uma boa base, um bom conjunto inicial de ideias de como criar um time que joga coletivamente de uma maneira coerente, mas pensando cada um individualmente, né? Como cada um vai raciocinar e escolher suas ações. Certo? Eu forneço para vocês esse capítulo desse livro. Capítulo 4. Eu vou até ver, talvez esse livro, por ser um pouquinho mais antigo, é capaz até de já estar disponível gratuito no próprio autor. Tem esses links aqui para o código em C++ e a versão original, mas tem também uma versão em Java. Nunca rodei, certo? Mas eu achei essa versão aí há algum tempo atrás. Espero que esses links ainda estejam funcionando. É isso. Querem fazer alguma pergunta? Não? Sem perguntas? Por enquanto não, professor. Vamos só ver aqui mais um pouquinho, ver se a gente observa. Ô, professor, Diga. a gente vai ter que usar aquele robô. Qual é o nome daquela engine lá? Robocop, alguma coisa assim? 2D? Robocup 2D, vai ter que usar aquele simulador. Aí Mas, a gente vai ter que ver como é que funciona, hein? Ou o senhor vai explicar? como o simulador funciona mesmo, no seu nível mais baixo, acho que nem vai precisar, sabe? Mas, porque eu vou fornecer uma biblioteca para vocês, que eu criei junto Certo. com 2 alunos. Que essa biblioteca você programa em nível alto, você chama uma funçãozinha, chute a bola, aí ele manda o comando, que ele tem que enviar isso via socket, eu acho. Ele manda um comando de rede para chegar no simulador, o comando de chutar a bola e o simulador processa. Mas você programa a biblioteca chamando uma função, chute a bola. Entende? Aí você vai ter que entendi. entender os comandos num nível mais alto, assim. O comando de chutar a bola, tem comandos, são poucos comandos. O comando de agarrar, que não funciona bem. É melhor mandar o goleiro chutar a bola. Já estou avisando. O robozinho ele tem direção, certo? Então você pode mudar a direção.
dele. Aí tem um comando para girar. Tem comando para ele andar. O comando para andar tem um valor. Você vai fazer uma força grande ou uma força pequena para essa movimentação. Aí cada comando tem uns parâmetrozinhos. Tá certo. Eu acho que são esses os 3 principais. Girar, movimentar o robô e chutar. O chutar também tem um parâmetrozinho de intensidade da força. No original tem também um mover a cabeça, que é como se fosse o sensor do robô, para ele ver mais partes do campo. Só que o que é que a minha biblioteca também fornece? Toda a visualização do campo, na forma de objetos que chegam em alto nível lá para você. Ela diz onde estão todos os adversários, todos os companheiros de time, tudo no campo. Ela dá para você posição detalhada de cada um. Aí você não precisa pensar em visualização, em percepção, não. Essa é a grande facilidade da minha biblioteca, sabe? Ela hackeia no sentido que ela não... O simulador original ele só fornece algumas percepções mais próximas do seu jogador. E quando vai ficando mais distante, ele fornece parcial. Até que coisa distante, talvez ele não forneça nada. Se tiver de costas para você, você não vê nada também. Mas com a minha biblioteca, você vê tudo. Cada agente tem a visualização completa do campo. Certo? Tá cheatado. Tem um cheat. Certo? Queria mostrar só nesse simulador o goleiro fazendo o movimento mais para baixo, mais para o centro, de acordo com a aproximação da bola. Não é um movimento de arco, não, circular. É linear. Essa correção aí. Mas ele tenta fechar o gol. Se chegar perto demais, ele avança na bola. Ele acabou de fazer isso. É isso, gente. Eu passo para vocês isso. Certo? Então, podemos encerrar, né? Mais alguma pergunta? Não. Acho que não, professor.